Com seu físico impressionante e juba esvoaçante, um leão macho é justamente referido como o rei da selva. Esses gatos lindos, mas mortais, são predadores que dominam os ecossistemas que habitam. Os leões são considerados espécies-chave porque são criaturas muito distintas e complexas. De qualquer forma, a luta entre tigres e leões sempre foi um tema quente. Hoje vou apresentar para vocês os 10 leões mais fortes da história. Eles são sem dúvida um dos gatos mais corajosos, cruéis, violentos, combativos, poderosos e perigosos do planeta. A maioria das lutas em que os leões se envolveram acontecia em cativeiro, em arenas ou zoológicos, ou mesmo em circos. Então vamos em frente. Rover. Francis Charles Bostock foi um empresário inglês e treinador de animais, que representou a seção de turismo do Bostock and Devonville Menagerie. Ele excursionou pela Europa e América e neste último, ele era conhecido como o The Animal King. Bostock relatou uma história em 1911 sobre um leão chamado Rover matando um tigre macho chamado Mentor. As pessoas observaram o temível leão quebrar o pescoço de Mentor, pisar em seu corpo e rugir alto, anunciando seu triunfo, após o combate. Esta é uma das batalhas entre tigres e leões em que o leão dominou e saiu vitorioso. Príncipe. Clyde Beatty foi outro famoso treinador de animais, dono de zoológico e magnata do circo. Ele se juntou ao Great London Circus de Hall em 1921 como um menino de gaiola. E passou as 4 décadas seguintes ganhando fama como um dos mais famosos artistas de circo e treinadores de animais do mundo. Ele tinha um leão chamado O Príncipe, o que ele criou e que frequentemente se envolve em brigas. Na época de seu nascimento, o príncipe leão matou 5 tigres, incluindo 3 tigresas. Shiva, Rose e Sílica eram os nomes das 3 tigresas. É importante notar que Prince foi responsável pela morte de todas as 3 tigresas no início de 1951. Shiva, Rose e Sílica eram os nomes das 3 tigresas. Prince provou seu poder matando mais 2 grandes tigres machos alguns anos depois. Prince provou seu poder matando mais 2 grandes tigres machos alguns anos depois. Nero. Uma exposição da vida selvagem com leões, ursos, tigres e outros animais foi realizada em 1822 por um inglês chamado George Von Bell. Antes do show, o leão Nero estava comendo e um grande urso estava por perto, tentando roubar sua refeição de Nero. Nero rosnou e atacou o urso com as patas ferozmente, quebrando a espinha do urso como um galho. Todos pensavam que Nero era o leão mais assustador de sua época. Como essa luta ocorreu no século XIX, não há muita informação. Rei Eduardo. Em 1924, o Daily News publicou um artigo sobre um leão chamado King Edward, criado por Lucia Jarre, uma treinadora. Edward ficou gravemente doente um dia, e o tigre de Bengala que vivia com ele percebeu a doença e a fraqueza do leão. Danny, o tigre de Bengala, aproveitou-se disso e começou a assediar o leão. Então Lúcia convenceu Edward a comer uma galinha grande, que ficou bastante ativa depois, e a batalha começou. Apesar do ataque feroz do tigre de Bengala, a juba do leão bloqueou os ataques do tigre. Finalmente, Edward fez uma contraofensiva e matou Tiger Danny. Léo. No zoológico indiano Jamnagar-State, um leão chamado Léo mata um enorme tigre de Bengala em 1951. Vikrama, um tigre de 18 anos dado ao zoológico corporativo pelo estado de Jamnagar em 1949. Morreu em decorrência de uma violenta batalha com Léo, um leão de 7 anos que chegou ao zoológico em 1947. Eles foram mantidos em gaiolas separadas, um ao lado do outro. Rei. No ano de 1949, um tigre de 1000 libras veio a um circo que estava prestes a se apresentar no circo. As pessoas nunca tinham visto um tigre tão grande antes deste tigre. Havia também um leão chamado King no mesmo circo, que era treinado por um homem chamado Príncipe Oki Gordos. Durante a apresentação, King e Tiger começaram a brigar. E depois de uma luta brutal que durou vários minutos, Tiger foi morto por um leão.
Este leão ganhou notoriedade na época por matar um tigre tão grande. Baltimore. Tenho certeza que você já ouviu falar de Baltimore, o leão que foi criado pelo famoso dono do circo Jack Bonvita. Apesar de ter apenas uma mão, ele treinou um grande número de leões leais. Segundo registros, o Lion Baltimore lutou contra cerca de 100 criaturas, a maioria delas animais de circo. É muito difícil treinar uma fera tão perigosa. Baltimore assassinou todos os treinadores que tentaram domá-lo na década de 1980. Baltimore lutou e decapitou o primeiro urso pardo russo de 410 kg, ganhando o título de o maior Rei Leão no final. Menelik. Francis Bostock também tinha um leão chamado Menelik. Durante uma apresentação em 1911, este leão acidentalmente entrou em um túnel enquanto perseguia um grande e perigoso urso pardo chamado Presidente. Apesar disso, Menelik agrediu Bear e cortou seu pescoço com tanta força que quase se separou de seu corpo. Acredita-se que ninguém jamais viu um leão tão letal. Sultão. O famoso leão bárbaro do circo de Clyde Batt era Sultan, o maior lutador de seu tempo. Um dia ele luta com Nero, o leão mais antigo e poderoso de Clyde Batt. Sultan derrota Nero e se torna o novo chefe da arena. Sultan era um leão tão poderoso que Batt queria que ele participasse do filme Big Cage de 1932, no qual ele lutaria com Tiger. No entanto, o sultão matou o tigre muito rapidamente. Por causa disso, os produtores tiveram que usar outro leão que teria lutado por muito tempo com um tigre. Clyde Batt observou em seu livro Facing the Big Cats que Sultan havia derrotado vários tigers durante sua carreira. Boss Tweeds. Este leão Tweed, que viveu no Batt Circus em 1932, foi considerado o melhor guerreiro de todos os tempos. Este leão é verdadeiramente corajoso. Segundo relatos, este homem-leão atacou 3 tigres de Bengala adultos em 1936, finalmente vencendo a batalha e matando os 3 tigres.